Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E primeiramente é muito bom estar com todos vocês aqui mais uma vez. Nós somos os resilientes do mercado de criptomoedas, né? A gente está aqui ainda acreditando no mercado cripto depois desse período de bear market de praticamente 2 anos. Acho que esse é o bear market, com certeza, é o bear market mais longo que a gente vem passando. Mas o que eu posso dizer para vocês é que assim, estamos indo para mares mais turbulentos agora, depressivos e depois é alta infinita. Então, nós estamos na melhor fase da história para acumular ativos bons e baratos. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Porque nós estamos num ambiente um pouquinho complicado, um pouquinho complexo, que pode ter bastante volatilidade para este final de ano, entre outubro e novembro, que é o que eu acredito que vai acontecer. E aí eu tomaria bastante cuidado. Muito bem, senhores. Então, primeiramente, eu quero dar um bom dia a todos aí, tá? O tio Adriano, bom dia, tio Adriano. Tio Adriano Silva já está tirando foto na frente do espelho aqui. Vou botar aqui nos comentários, ó. Tio Adriano Silva tá fotinho instagramável. Oi, Flores Dácio. Flores Dácio eu não conheço, né? Cadê o funk do urso? Depois no final eu coloco o funk do urso antes da gente finalizar. Bora, professor! Recessão. Santos mandou aqui um recessão. Nosso querido Marcelo Bouza, fofa, tira uma dúvida aí. Hoje em dia você aportaria do teu fluxo de caixa 1 milhão em BTC, Ethereum, Matic, você teria culhão? Ou seria cauteloso? Tenho amigos e familiares que me chamam de maluco por investir em cripto. Pois é, justamente isso que a gente estava falando. Essa é a melhor fase para comprar criptomoedas, né? Principalmente as boas. E é nesse momento que as pessoas vão te chamar de louco. Por quê? Porque a demanda está muito baixa. No período que nós estamos vivendo, cara, eu não sou mais reconhecido na rua quase, ninguém pede para tirar autógrafo, como quando acontece no bull market, onde todo mundo passa a me conhecer, eu viro uma celebridade nacional no meio da rua. Então, assim, a demanda está muito, muito, muito baixa. Isso é muito positivo para quem está sendo resiliente, porque essa é a fase da depressão. A fase da depressão é a fase lenta, onde você vê o capital se desvalorizar ao longo do tempo, onde afasta a grande massa das pessoas, e é justamente nesse momento que é bom de plantar. Por quê? Porque no momento em que a demanda volta com força total, no momento em que as pessoas ficam interessadas, no momento que a família que te chama de louco começa a querer, porra, mas tu deu sorte, eu queria entender como é que tu aprendeu, como é que tu ganhou dinheiro com isso. Quando eles começarem a invejar as coisas que você conquistou, significa que eles estão entrando e que eles vão entrar com liquidez. E aí imagina milhares de pessoas, de familiares de outras pessoas que também foram resilientes. Então dá aquela bomba, aquela explosão atômica de alta, né? Onde todo mundo começa a comprar enlouquecidamente. O que é importante, cara? Quando a gente fala de opinião entre familiar, por exemplo, o que é mais importante? Opinião de familiar, que às vezes ganha menos do que você, ou ganha a mesma coisa que você, tem a mesma vida que você, ou a opinião do institucional que tem 1, 2, 3, 4, 5 trilhões de dólares sobre gestão e que está indicando que vai comprar Bitcoin, criptomoedas ao longo dos próximos anos e que Bitcoin agora é considerado como uma reserva de valor. Né? E sendo colocado no banco, por exemplo, no Nubank, que também vale, uma empresa aí que vale bilhões de reais, de dólares, né? O que vale mais a pena? Você confiar na opinião de um familiar que acha que você é louco de comprar cripto, ou você focar nos institucionais que colocam dinheiro e que produzem, né? Que trazem riqueza para as pessoas. Então, sempre fique na ponta dos produtivos, não na ponta das pessoas que estão muitas vezes à sua volta te puxando para baixo. Eu tava olhando um vídeo esses tempos sobre. Ou esses tempos não, ontem. Sobre motivação. Você sabe que eu passei por uma fase difícil na minha vida, venho passando, né? E eu tô conseguindo aos poucos dar a volta por cima, fazer do limão uma limonada, esse tipo de coisa.
Então eu venho tendo bastante contato com filosofia e tal, pensamento, né? E teve um cara que, numa formatura de vários formandos, né? Ele fez uma. Ele é um puta escritor, eu acho que ele até tirou a própria vida há um tempo atrás. E ele falou sobre o ambiente, né? Sobre o que é a água, tá? Então tem um texto, vocês podem procurar na internet, aí também podem procurar essa declaração de formatura dele. E ele falou, ele fez uma analogia sobre o aquário, né? Sobre a água. Então imagina, ele fez a seguinte construção de pensamento. Imagina que existe um peixe dentro da água e aí dois peixes contornam esse peixe. E aí os dois peixes, certa vez um desses três peixes simplesmente interrompeu o fluxo dos outros dois peixes e questionou: pessoal, essa assim, ó, é que eu tô tentando lembrar exatamente da forma como ele falou, tá? Mas quando a gente está dentro de um ambiente em que a água está turva e as outras pessoas ou os outros peixes estão acostumados a viver com aquela água turva, no momento em que um peixe consegue olhar outro aquário externo e ver que existe água limpa lá fora, simplesmente os outros peixes não conseguem enxergar o quão turvo está aquela água. Então, muitas vezes, muitas vezes, e isso é uma coisa que aconteceu comigo e eu sempre vou bater nessa tecla, tá? Por exemplo, vocês veem, eu saí de uma cidade lá no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de 20 mil habitantes, uma linha de pensamento padrão, onde as pessoas têm as dificuldades e a felicidade de morar naquela cidade, enfim. Mas eu só consegui, eu fiquei lá por 30 anos da minha vida, mas eu só consegui performar e conseguir realizar as coisas, os sonhos que eu queria, quando eu decidi sair daquele ambiente de pensamento e comecei a mudar o meu ambiente, a água em que eu estava inserido, né? Quando eu decidi sair desse aquário e pular para outro aquário. E muitas vezes, muitos de vocês só vão conseguir prosperar quando vocês mudarem o ambiente em que vocês vivem, tá? Então, por exemplo, os peixes estavam acostumados a viver na água turva. Para eles, o mundo era aquilo ali. Mas desde que um peixe externo adentrou e viu quão turvo era a água, ele simplesmente decidiu: não, vou pular para o outro aquário, para uma água limpa, para que eu consiga talvez prosperar, nadar melhor e assim por diante, performar melhor. E muitas vezes, como você nasce numa família em que uma linha de pensamento específica ele é retrógrado, não é que ele é retrógrado, mas ele é padrão daquele ambiente, muitas vezes você precisa mudar o ambiente para conseguir enxergar coisas que você não consegue enxergar hoje, porque a água está muito turva. É mais ou menos isso que eu preciso dizer para vocês. Então, o melhor motivo para a ação, a melhor forma de você ter motivação, se você está muito desmotivado, é muitas vezes sair de perto das pessoas, por mais que você ame elas. É duro falar sobre isso, né? É uma realidade difícil, mas por mais que você ame as pessoas, muitas vezes você precisa mudar o ambiente, assim, seja o trabalho, seja a cidade, seja o estado, seja o país. Muitas vezes para você conseguir prosperar, você vai precisar mudar. Você vai precisar pular para outro aquário, encontrar outros tipos de visão de mundo e mudar a forma como você enxerga a vida, né? Então, esse comentário da tua família não me surpreende. Por quê? Porque nesse contexto, tu é o peixe que está no meio, vivendo no meio de um ambiente onde a água é turva. Os outros peixes vão questionar: não, mas isso aqui para nós é normal. Esse é o normal. O normal é isso aqui, ó. O normal é essa água turva aqui, ó. O normal é isso aqui. É aqui que eu vivi a vida toda. E às vezes tu precisa sair do ambiente
e trocar as pessoas para que você consiga ter uma evolução natural, tá? Então hoje, graças a Deus, com a internet vocês conseguem ver outras pessoas com outras mentalidades, outros ambientes. E para mim isso mudou muito, pessoal, mudou muito. Então, às vezes, assim, se estão te chamando de louco demais, se caso te chamem de louco, saia de perto, cresça, evolua, faça dinheiro ou amadureça como ser humano e depois volte, tá? Daí, quando você voltar, você vai voltar, mas é com gratidão. E não se apeguem a nada ao passado. Agradeça ao passado, seja grato ao passado, mas viva o momento presente e para frente, né? Bote o objetivo e o propósito da tua vida na frente, beleza? O teu propósito de vida ele é mais importante do que as pessoas que convivem com você. Tá? Então, o teu propósito de melhorar de vida é mais importante do que as pessoas que estão perto de você. Por mais duro que pareça isso que eu tô falando. Mas é a verdade, tá? E por mais que as pessoas vão ficar mordidas, chateadas com o que eu falo, eu não me arrependo de absolutamente nada. Nada mesmo, beleza? Então, sempre, se você é o louco da família, parabéns. E se a tua família tá num padrão em que você não quer estar, então, se a tua família está num padrão que você não quer estar para você mesmo, você não quer gerar uma nova família com outra pessoa e criar teu próprio núcleo familiar, né? Você precisa mudar de ambiente, nem que seja temporariamente, tá? Bom, então vamos lá, senhores. Informações na tela eu quero trazer para vocês. Vamos com calma, tá? Então, eu queria dar só uma olhadinha no calendário. Vou colocar aqui o calendário econômico de novo. Deixa eu pegar aqui. Então, nós tivemos algumas atualizações. Taxa de desemprego nos Estados Unidos aumentou um pouquinho, só 0,1%. Veio, aliás, não mudou nada do anterior. Não diminuiu a taxa de desemprego, se manteve a mesma, o que é um ponto um pouco positivo para o mercado hoje dentro do ambiente de contração econômica. Pode ser que o mercado ele suba um pouco por uns 5 minutos e depois continue caindo. O payroll aqui também veio, né? Relatório de emprego, o dobro do esperado. O dobro do esperado. Isso para mim é péssimo, tá? Porque isso mostra que vai ter mais apertamento quantitativo. E basicamente é isso. E olha só, mais uma distorção, né? Da projeção. Porque geralmente a projeção ela é bem assertiva. A projeção é bem assertiva. E olha só como ele veio e disparou. Isso aqui é uma anormalidade. Quando a gente fala de anormalidade, a gente vai puxar para o gráfico aqui, a gente tem que lembrar dos bonds, né? Que foi a última coisa que a gente comentou na última live. Que são os títulos de tesouro de longo prazo. Disparando, né, pessoal? Quando os títulos de tesouro disparam de longo, de curto e de médio prazo, de 2 anos, de 10 anos e de 30 anos. Isso significa que nós estamos dentro de um ambiente muito plausível de recessão que pode estourar a qualquer momento. Conforme eu expliquei para vocês, outubro vem a ser um mês muito perigoso para quem está especulando alta no mercado de risco, tanto o mercado de ações quanto o mercado de criptomoedas. Nós tendemos a ver o mercado cair mais, tá? S&P 500, futuros do S&P 500 que já abriu, mas o S&P 500 só vai abrir às 10h30. O futuros do S&P 500 já caindo, continua caindo, né, pessoal, na direção, já reverteu tendência de baixa, né, pessoal, já perdeu, já fez pivô de baixa. Então, por mais que em algum momento a gente vai voltar a retornar às médias, ele tende a trazer a tendência de baixa. Isso aqui é uma confirmação de uma reversão majoritária de tendência do S&P 500, ou seja, média 8 semanal apontando para baixo, tá? Então, média 8 semanal significa que as próximas semanas o mercado tenderá a continuar andando em onda para continuar caindo, ou seja, tem o pullback, mas para continuar caindo, e o risco maior é de grandes quedas, tá? Então, assim, a gente está com uma tendência macro de baixa confirmada. Com uma tendência macro confirmada, por mais que tenha um pullback de alta, a gente pode ter recessão a qualquer momento disparando nos Estados Unidos. A gente pode ter qualquer anúncio a qualquer hora, agora é uma bomba relógio mesmo, porque com os bonds subindo, com as distorções nos dados econômicos, indo contra a contração econômica, ou seja, uma expansão econômica, como ali o payroll veio o dobro do esperado, né, pelos economistas, a gente tem então
uma possibilidade de ver recessão ou uma grande queda. Então, assim, S&P 500, 500 maiores empresas dos Estados Unidos, perdendo valor. Então, as maiores empresas dos Estados Unidos aí compõem Apple, Google, etc. Amazon. Então, vocês vão ver elas caindo, Microsoft também. A gente, de fato, começou realmente a ter quedas, tá? Outra coisa importante aqui que eu queria trazer para vocês, tá? É sobre, então, as criptomoedas. A gente pode ver aqui que o Bitcoin já voltou a ceder a queda aqui também um pouco. Nós temos, deixa eu pegar aqui. Ó, nós temos o Bitcoin agora caindo nas últimas 24 horas 2%, 1,24% na última hora, variação da última hora, perdendo aí os 27.390. A gente tende a arrumar para cair para os 22 mil dólares a qualquer momento em agosto desse ano. Ethereum também continuará caindo, na minha opinião. Não mudei a opinião sobre altas agora. Então, já respondendo a dúvida e a pergunta de muitos no título desse vídeo, se o mercado de altcoins iria subir um pouco e respirar, na minha opinião, não. Vai cair mais, tá? E essa é a minha opinião. Não significa que eu sou dono do mercado. Eu só estou falando o que eu penso, o que eu acho, o que eu estou enxergando baseado no gráfico atual. E muitas criptomoedas já perderam até o nível de 100 milhões de dólares de tamanho de mercado, as que estão acima do top 100, né? Então, se a gente pegar no top 200 aqui, a gente já vai ver várias altcoins que já chegaram a valer 1 bilhão, 2 bilhões de tamanho de mercado, valendo 89 milhões de dólares de tamanho de mercado. Então, baixíssimo o valor, né? Baixíssimo o valor. Então, assim, a gente tem... tá bem complicado aqui, ó. Por exemplo, a Pundex, né, que o Mestre Stormer estava acumulando, ó, não vale a pena, tá, pessoal? Tá caindo ainda, né? Existem várias aí que não valem a pena, tá? Mesmo as que já chegaram a valer mais de 1 bilhão de tamanho de mercado, elas já estão contraindo mais e elas podem cair mais ainda, tá? Logicamente vai chegar a um ponto de fundo, o que eu acho que vai ser lá na região dos... Deixa eu só ver aqui no gráfico. Na região dos... Vamos pegar o total do tamanho do mercado de criptomoedas aqui. Então, na região aqui, ó, pessoal, para mim ele tá fazendo um pivô de baixo aqui, tá? Ele concluiu o esperado pullback na média e agora ele cedeu a média e ele vai voltar a cair aqui, tá? Então, a gente tende a produzir um topo mais baixo do que o topo anterior pela terceira vez consecutiva e perder esse suporte aqui, né? Então, assim, tamanho do mercado lá embaixo, né? Eu já fiz a projeção das barras, ó. Eu tô esperando aí mercado de criptomoedas e altcoins derreter até 760 bilhões de dólares, né? Sair de 1 trilhão, isso incluindo o Bitcoin, Ethereum e altcoins, tá? O tamanho vai ser mais ou menos o tamanho da queda que pode acontecer a qualquer momento, não sabemos quando vai exatamente acontecer, mas o tamanho da queda vai ser o tamanho da cabeça dessa lateralidade, né? Ou desse canal. Então, se a gente pegar aqui canal paralelo, né? A gente pega o canal paralelo, joga aqui para baixo, copia e cola. A queda vai ser o tamanho desse negócio aí, tá? Vai ser o tamanho dessa... Aqui, na verdade, é aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vai ser o tamanho dessa projeção lateral aí, tá? Isso é a depressão, tá? E aí depois o mercado lateralizar, tá? Então, no primeiro momento, ele vai segurar um pouco 867 bilhões, provavelmente fazer um pullback e depois derreter para 731 bilhões. Então, altcoins podem perder mais 50% ainda do valor, tá? Atual. Então, altcoins aí, a gente até pode pegar lá na tela aqui, ó. A gente pode até pegar o Pilas Folha aqui, ó, que eu tava dividindo aí com os membros. Eu fiz uma primeira rodada de aporte de 10 mil reais aí. Na verdade, deu 11 mil reais de aporte. E veja que eu não estou no lucro, estou com 3% de loss aqui um pouquinho. Só o BTC tá no lucro por enquanto, porque o Bitcoin subiu praticamente sozinho. Muita gente se empolga com uma alta de altcoins num domingo, mas elas estão terríveis, né? E aqui eis a necessidade de você nunca entrar com aporte total, porque, por exemplo, se eu tivesse comprado, vamos dizer que eu tenho 50 mil reais em 50 mil reais, que é tudo que eu tenho, vamos lá. Aí eu coloco e aporto em Polkadot. Cara, eu já estaria com loss de 20%
e eu tô fazendo essa carteira aqui comprando desde início de julho, então dia 1º de julho, tá? Dia 1º de julho a gente começou o plantio aqui e basicamente nós estamos com um prejuízo de 3%, isso que o BTC ainda subiu legal e que deu uma salvada aqui, né? Mas não dá para realizar, esse aqui é uma carteira de DCA. E o Pilasfolio, para quem não sabe, é o aplicativo aí meu, que eu estou desenvolvendo mais coisas. Eu quero colocar ele numa empresa em Luxemburgo para ver se eu consigo colocar o PayPal lá para os nossa audiência de portugueses, tá? O aplicativo é gratuito, tem a versão premium, que vale a pena muito também, mas vocês podem baixar aí o Pilasfolio na Apple Store no Android Store, tá? Então o Pilasfolio tá ali, o aplicativo. E aí, o que eu venho fazendo ao longo das semanas, né? Ou ao longo do período. No dia 20 de abril, eu fiz um aporte grande com a Camila P2P, comprei tudo em BTC, comprei uma quantidade interessante em Bitcoin, dia 20 de abril. Por mais que subiu, teve essa alta, eu acredito que eu não vou realizar nada, não vou vender esses Bitcoins, vou simplesmente acumular para DCA. E eu venho fazendo isso semanalmente, tá? Então, agora o foco mais é em BTC mesmo, por conta do risco de uma grande quebradeira, porque o BTC, por ser um tamanho muito maior de mercado, ele tende a volatilizar menos do que outras altcoins. E diferente das altcoins, o BTC ele tende a se recuperar no futuro e se valorizar por causa da sua escassez e a sua demanda que cada vez maior. Mas no caso das altcoins, o risco é muito grande ainda. Eu acho que a gente está num ambiente não muito propício para ficar acumulando altcoins sem você calcular e mensurar o quanto de prejuízo você pode ter comprando agora, porque conforme o gráfico do total do tamanho do mercado de criptomoedas aponta, nós podemos ainda ter mais queda de 50% nas altcoins e perder 50% de loss não é uma coisa muito interessante sem ter a certeza de que vai conseguir recuperar, tá? Então o foco principal é BTC por enquanto. Bom, aí o que acontece? A melhor forma de comprar e acumular, né? E principalmente quem mexe com uma quantidade um pouco maior e tem a capacidade financeira de comprar uma quantidade um pouco maior, né? Por exemplo, 5 mil em um aporte de DCA, ou sobra 4 mil no mês para comprar, vale muito a pena usar a Camila, tá? E aí eu vou só pegar aqui, deixa eu só pegar o contato dela aqui para vocês, que sempre me pedem. E eu sempre esqueço de deixar o contato ali, tá? Eu vou tentar postar aqui, ó. Vocês adicionem ela no WhatsApp e aí quando quiserem fazer a compra fracionada, que nem eu faço, é só vocês colocarem aí, ó. Eu botei o número dela, é 51 DDD, né? 992220865, tá? Então esse é o número da Camila, que vocês podem chamar ela no WhatsApp. Ela tem uma equipe aí, uma equipe muito maravilhosa. Você manda o Pix para ela deposita direto na tua carteira sem tu precisar fazer porra nenhuma de cadastro, tá? Então vocês podem comprar aí com a Camila P2P. E é bom se deixar salvo no WhatsApp esse contato aí, tá? Outra coisa, antes da gente continuar a análise gráfica, eu queria também fazer um convite especial para vocês. Para quem ainda não se tornou membro do canal, torne-se membro do canal. A gente está testando uma coisa nova no membros do canal, que é o seguinte: não é grupos de sinais, tá? Mas eu estou fazendo a análise gráfica de várias altcoins e eu vou passar de forma exclusiva aí para membros premium e membros deuses. Os membros deuses vão ter mais 3 dias a mais do que o membros premium de análise assim. Só que eu vou ajustar, já pedir para eles adicionarem pro editor, adicionar o gráfico também. Então eu sempre vou trazer análise gráfica aí de 5 criptomoedas, toda terça, quinta para membros premium, sexta, sábado e domingo para membros deuses também, tá? Então membros deuses vão ter o relatório completo aí da análise no dia, tá? Das altcoins. E aí não é grupo sinal, mas aí você vai te auxiliar onde está a principal resistência, principal suporte, qual a direção do preço e o mercado onde ele está indo naquele presente momento, porque algumas altcoins elas conseguem subir mesmo
quando o Bitcoin derrete por conta de uma entrada de capital temporária, né? E aí ele dá algumas oportunidades e vale a pena aí postar. Então a gente começou a testar ontem, o pessoal já aprovou. Como aprovou e consolidou, a gente vai melhorar esse post e a gente vai tentar sempre colocar um post por dia, todos os dias da semana, e os de sinal, de sinal não, os de análise do preço, análise do gráfico em si, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? São 4 dias da semana aí que vai ter. São os dias que mais movimentam o mercado, tá? Segunda não vale muito a pena postar, quarta-feira também não, então por isso que eu decidi colocar essas análises mais aprofundadas para os membros do canal. Então, torne-se membro do canal e aproveite. E depois, às 11 horas da manhã, agora nós temos a live do Membros Deuses com o Mestre Stormer, tá? Por último, queria comentar sobre o Gotas. Gotas, vocês podem colocar ali pretinho mais 10, tá? Gotas ponto social, pretinho mais 10 para vocês resgatar a NFT de vocês. Hoje, para aproveitar que as lives estavam com bastante pessoas, eu fiz 4.000 NFTs do Pretinho. Vocês podem usar depois o direito de imagem do Pretinho. Pode usar o avatar dele nas mídias sociais. E aí vocês podem resgatar gratuitamente o NFT, tá? Aí, como comprou o NFT, pode mandar imprimir numa camiseta, pode fazer o que quiser aí com o avatar, pode usar onde quiser. Você vai ter o direito de imagem do Pretinho. E o Pretinho, ele era o último Cyberpunk que eu precisava fazer o avatar, tá? Aí a Mônica Cristina, que é minha seguidora, ela fez aqui, eu adorei esse do Pretinho, ele tá bem igualzinho o Pretinho mesmo, e ficou foda pra caralho, gostei. Daí eu já fiz em homenagem aí pra ela também, tá? Então, podem baixar aí, é NFT gratuito, podem revender, usar do jeito que vocês quiserem e assim por diante, tá? Bom, pessoal, então, voltando ao gráfico aqui na tela, antes da gente depois ler os comentários de vocês, depois eu vou dar o papo de bar, e a gente vai trazer um pouquinho, então, aqui da minha análise para criptomoedas, né? Total de criptomoedas. Então, total de cripto, ainda na minha concepção, essa é a minha opinião, tá? O mercado tende a derreter. A única coisa que vai mudar a minha opinião é se a gente romper os 550 bilhões, tá? Romper. Então, existe a possibilidade de alta das altcoins? Olha, só se entrar um dinheiro aí que pode surgir do nada, mas eu acho improvável, tá? Enfim, se ele romper, tá, os 550 bilhões de dólares, o tamanho total do mercado, pega o total 2, que daí exclui o BTC, tá? Porque o BTC, ele praticamente dobra o valor aqui do tamanho de mercado. Aqui o foco é só nas altcoins. Então, se ele dobrar, se ele passar os 550 bilhões, aí nós temos uma chance de uma temporada de altcoin, para ele entregar uma certa alta, né, um pullback, né, porque tem muita gente especulando que ele pode fazer esse movimento aí de alta. Já eu não acredito nisso, tá? Por mais que ele possa vir a testar essa LTB mais uma vez aqui, eu precisaria que o preço romperia os 580, os 550, chegasse nos 600 bilhões, retestasse os 550, que é esse último topo aqui como suporte, e conseguisse romper. Lá na frente, né, meses depois, tá? Porque para até ele fazer todo esse movimento pode levar meses, pode levar uns 3, 4 meses, tá? Então, existe a possibilidade? Existe. Só que eu acho que ela não vai ser no curto prazo, esse pullback. Então, eu ficaria mais de olho no pullback realmente quando de fato ele rompesse essa linha de tendência de baixo de curto prazo, porque quando a corda aqui esticar novamente, para o preço voltar aqui, né, para o dólar, para a quantidade de entrada de capital voltar nas altcoins, para testar essa resistência, aqui é a fase de aproveitar a altcoin season, né? Aqui é a fase de aproveitar as altcoins, mas por enquanto cedo demais. Topos e fundos descendentes, não vejo motivo agora para entrar realmente, principalmente com a média 8 semanal apontando para baixo. Então as altcoins ainda seguem muito perigosas. Tem uma e outra altcoin que pode se salvar, mas por enquanto acho muito arriscado perder capital com altcoins agora e é preferível
ter caixa para comprar a depressão mais ainda. Porque geralmente na fase de depressão, a fase final de depressão, ela inclui um crash rápido, que é uma queda muito rápida e repentina, que daí faz com que nós temos aquela oportunidade extrema, né? Que é os 12 mil dólares por unidade de BTC. Que eu não sei se vai acontecer, mas enfim. No curto prazo, BTC 12 mil dólares. Esse é o alvo aí que eu projeto para ele. Tá? Então, aqui nós temos o mercado praticamente andando para produzir um topo mais baixo que o topo anterior. No momento que ele perder aqui, nós vamos perder a cabeça desse negócio aqui. Então, nós vamos lá para os 22 mil dólares no primeiro momento e depois 19.800, que é a média 400, né, pessoal? Que a gente comentou com vocês. Média 400, muito interessante. E aí, se quiser, pode colocar no gráfico aí do BTC. Para mim, o melhor ponto de comprar, né, Bitcoin já está sendo agora, por isso que eu já comprei com a Camila. No dia 20 de abril, eu já fiz uma compra com ela. Mas existem aqui, ó, essa região aqui, ela é um fundo interessante de comprar, né? Tem muito ruído vendedor aqui, ó. Tem muita proteção, muito suporte nessa região. Então, aqui é uma região interessante de comprar, ó. 19.800, 22.200 dólares. Esse fundo aqui é interessante, tá? E aí, a gente não sabe qual a velocidade que vai cair, tá? Mas é importante vocês terem em mente. Cara, chegou em 22.800, aporta um pouco mais, vai comprando um pouquinho mais. 22.800 é região assim topíssima para o longo prazo, tá? Então, por mais que ele venha derretendo lento ou rápido, quando ele voltar para essa região, ele vai produzir aquilo que a gente chama de fundo dos deuses. E aí, o fundo dos deuses, você tem que aproveitar, tá? Porque é ali que é o fundo que o pessoal depois fala que foi sorte, né? Os familiares vão dizer que é sorte, que é esse padrão assim. Então, ele cai mais forte, que foi essa primeira grande queda aqui. Depois, a gente tem uma onda de queda com muito ruído, com volatilidade alta, mas volume de negociação baixo. Ou seja, é um esgotamento da força vendedora, né? E aí a gente está exatamente nessa onda. Ele tende a ter a tendência de baixa, mas tende a trazer o quê? O esgotamento da força vendedora. Então, esse é o fundo dos deuses, tá? O fundo dos deuses, ele é dois canais, assim, né? Geralmente ele é dois canais, né? Então, ele é um canal de baixa forte, tá? Até vou colocar em vermelhão aqui, ó, para deixar bem subentendido, que é queda. E depois ele tem uma queda mais lenta, tá? E é justamente aqui que nós estamos, ó. Tá? Então, é basicamente isso daqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Que a gente está aqui. Ele já teve a queda a queda vertical aqui, tá? Ele já teve esse movimento forte aqui, essa grande queda, e agora nós estamos aqui, ó, nessa onda aqui, ó, que é a depressão. Então é aqui que daí o mercado depois começa a segurar, lateralizar, aí fica um tempo um pouco mais longo, aí é um inferno, né? Mas assim, é aqui, tá, pessoal? Então a gente está indo estamos construindo o fundo verdadeiro do BTC, né? Na tendência macro. E aí é que é interessante a gente saber os alvos, né, para tentar pegar eles e deixar ordens passivas em corretoras, comprar ou pedir para Camila no dia em que aconteceu um movimento mais ascendente, né, ou chegar próximo à região. Mas quanto mais próximo da média 400, melhor vocês vão estar comprando para mudar de vida, tá? E aí compre BTC no primeiro momento, porque com o BTC tendo possivelmente uma aprovação de ETFs que pode acontecer a qualquer momento no ano que vem ou nos próximos anos, nós vamos ter alta infinita no BTC, tá? E também outra coisa que eu vou comentar com vocês, ó, vou lá no gotas.social que existem mais gotas ainda para serem resgatadas, tá? Vamos lá, tem 2.735 gotas ainda disponíveis, ó, para vocês irem resgatando, tá? Vão pegando lá. Bom, então, basicamente é isso. A gente está na fase final da depressão agora, que é esses longos meses de baixa aí, com volatilidade baixa e volume baixo. Aliás, volatilidade alta, volume baixo, né? E dólar subindo, disparando ainda. Dólar subindo, se valorizando, dentro daquele contexto de continuação de alta ainda.
Em algum momento ele tende a fazer topo, retornar para esse suporte aqui, 105 mil pontos, vou retornar para a média. Nesse momento aqui que sim, poderia acontecer um pullback nas altcoins. Então sim, existe a possibilidade de acontecer um pullback nas altcoins em um dos meses do final do ano? Existe, mas não acho que vai ser em outubro. Talvez poderia ser em dezembro ou metade de novembro, enfim. Né? Então, sim, existe a possibilidade do dólar dar uma fraquejada porque ele está ascendendo muito na vertical, né? Mas o risco de recessão e a distorção econômica é muito grande ainda, né? Certo? Deixa eu ver aqui o VIX, pessoal, disparando, tá? Então, o VIX disparando, volatilidade disparando, com volatilidade e aceleração do mercado, né? Então, o movimento tende a ser um pouco mais forte a qualquer momento. Se disparar mesmo, fudeu. E por último, eu queria só comentar sobre a TorChain, tá? Então, a TorSwap, que foi utilizada aí pelos caras da FTX ou o hacker da FTX, para liberar, para desviar 15 mil Ethereums, o valor de 15 mil Ethereums. A TorSwap recentemente, os desenvolvedores, o time de desenvolvedores, decidiu paralisar um pouco as operações da TorSwap, fazer uma manutenção para tentar enfrentar o problema aí de desvio de dinheiro em relação a essas decisões do Sam Bankman-Fried, que é o presidente, o ex-presidente e o ex-dono aí da FTX. E os caras estão conseguindo desviar 500 milhões de dólares aí desde o início da quebradeira da FTX, dinheiro ao qual, se entrar numa chave privada em BTC, se o cara transformou em BTC e colocou numa chave privada, acho que nunca mais retorna esse dinheiro, né? E aí a TorSwap, eu recomendo ninguém comprar Tor. Por quê? Porque tem muita gente que compra o token Tor, né? Muitos seguidores meus compram o token Tor. Só que eu diria para evitar. E evitem DeFi no geral, no sentido assim de aportar em DeFi agora nesse presente momento, porque podem acontecer aí coisas que dinamicamente podem ferrar geral. Então, assim, TorSwap caiu 38% em um dia, 24 horas, muito por conta dessa manutenção, né? E ele segue caindo daí desde o valor de 3 dólares, né? Então, imagina você ter comprado o token Tor, lá em 2022 a 3 dólares e agora tá valendo aí 0,16 centavos. É um derretimento patrimonial absurdo, né? Lembrando que a Tor, ela é hoje o DeFi que você consegue conectar com outras blockchains. Então, você consegue trocar Bitcoin nativo por Ether nativo, né? Então, assim, por mais lindo que seja saber disso, tome muito cuidado para não se expor demais com uma mão muito pesada em DeFi nesse momento em que pode ter recessão, porque o capital pode ficar preso em DeFi. Existem algumas corretoras que são um pouco mais seguras, porque a gente usa o efeito Lind, né? Que quanto mais tempo passa, mais o projeto tende a ser sólido. Então, o Uniswap é hoje a minha preferência maior para prover liquidez em DeFi, né? E aí agora nós estamos dentro de um ambiente que realmente pode acontecer uma movimentação ainda mais interessante. Beleza? Então evitem aí estocar a Tor. Porque muita gente me pede, o que tu acha da Tor? O que tu acha da Tor? Eu acho arriscado tal qual qualquer altcoin no período atual que a gente está vivendo. E principalmente agora, depois que eles entraram nessa manutenção, essa trava que eles fizeram em relação ao protocolo, tá? E um relatório recente da JP Morgan disse que o Ethereum está se tornando cada vez mais centralizado, que isso está atrapalhando o preço do Ethereum. E aí a gente pega o gráfico do Ethereum barra BTC e eu concordo com esse relatório deles, que realmente o Ethereum está perdendo força perante o Bitcoin. Aqui nós estamos comparando Ethereum contra Bitcoin, tá? Quando nós estamos em ambiente em que as altcoins estão se valorizando mais que o Bitcoin, geralmente o Ethereum ganha mais força que o Bitcoin. Só que desde que a gente perdeu a média 8 semanal, estamos com tendência de baixa, né, em janeiro desse ano. Então, desde janeiro desse ano, vale mais a pena ter Bitcoin do que Ethereum. Então, desde janeiro, vale mais a pena estocar Bitcoin do que em relação a Ethereum. E quem está
quem está comprando mais Ethereum que Bitcoin já perdeu aí 23% em Bitcoins segurando Ethereum. Então é aquilo que eu estou falando para vocês. Esse não é um ano bom para altcoins, tá? Esse não é um ano bom para você focar em altcoins, inclusive a maior delas chamada Ethereum, tá? Já mudei a opinião nesse ano, no início do ano eu queria acumular muito mais Ethereum que Bitcoin, acabei acumulando mais Ethereum que Bitcoin, mas me vi sendo obrigado ao longo do tempo e migrando os Ethereums para BTC por conta dessa desvalorização, né? Eu não quero, exposto em Ethereum, perder Bitcoin. Prefiro agora nesse ambiente ter mais Bitcoins do que altcoins. Então assim, a gente está em franca tendência de baixa, com o gráfico semanal perdendo a mínima da semana anterior. Então isso significa continuação de baixa. E sim, pessoal, é bem plausível e bem provável que a gente vai encontrar esse fundo aqui, provavelmente até podendo perder. Porque o Ethereum, na minha opinião, ele vai derreter até os $500, né? Conforme nessa matéria aí que eu trouxe para vocês, o JP Morgan chegou à conclusão que o Liquid Stake Providing está fazendo com que alguns stakers de Ethereum estão conseguindo ter mais controle sobre a mineração. Eu não cheguei a concordar nesse sentido, tá? Mesmo que depois do merge em Xangai, eu achei que foram duas atualizações muito importantes para Ethereum. O que eu acho é que, assim, como tem muitas opções de segunda camada hoje, a gente está vendo o dinheiro entrar cada vez mais em DeFi. Então o DeFi está se tornando mais popular esse ano. Com o DeFi se tornando mais popular esse ano, nós tendemos a ver os investidores de DeFi trocarem os Ethers, né, por segundas camadas, e nas segundas camadas utilizarem outros tokens para operar, né? E aí isso faz com que aconteça essa diluição de dinheiro, e por isso que o gráfico do Ethereum ele me diz uma coisa muito importante que o gráfico do BTC não tem, né? Que é justamente a tendência de baixa. Então, a tendência de baixa do Ethereum, ela para mim antecipa o movimento que vai vir para BTC na próxima semana, porque ela já está perdendo ao longo dessa semana, pessoal. Isso que é o maior perigo de todos, ó. Olha isso aqui para mim é um topo mais baixo que o topo anterior, já com reteste de suporte como resistência. Cara, eu não posso negar isso daqui. E o grande problema, a gente perdeu a região 68 de Fibo essa semana, dessa última semana aí, comparado com a última semana. Opa, deixa eu... Deleta. Aqui, ó. Então, aqui, ó, se eu pegar essa Fibo aqui, ó, para ele continuar subindo e não rejeitar, a gente tem que ficar acima da região 68. E ontem, temporariamente ontem, ele perdeu a região 68 de Fibo e está ainda um pouquinho abaixo da região de Fibo. Então isso aqui é uma barra de rejeição, não é uma barra de confirmação de alta. Lógico que essa barra só vai concluir no domingo, mas nós já estamos na sexta-feira e já deveria estar concluído, tá? Então assim, sexta-feira, será que em 2 dias o mercado vai subir o suficiente para a gente escapar da região 68? Eu acho complicado. Se ele perdendo 0,5, que para mim é o principal fator, a minha expectativa é de trazer mais queda para a semana que vem. Inclusive, eu acho que semana que vem o mercado vai lateralizar novamente, porque eu acho que movimentação mais forte só depois do dia 12 de outubro que vai acontecer. Então, semana que vem, se eu fosse chutar, seria uma semana lateral, aqui entre 1556 e 1630. Então, aqui para mim seria lateralidade na semana que vem. E na outra semana perdendo suporte, tá? Então, na outra semana seria depois aí do dia 12 e 13 de outubro. E do dia 13 de outubro a dia 23 de outubro, eu acho que o mercado ele tende a dar uma porrada mais forte, tá? Então, eu tô muito de olho nessas datas, entre 12 e 23 de outubro. Esses 10 dias, 11 dias aí de diferença vão ser, na minha opinião, os principais dias em que o mercado vai estourar, tá? Vai volatilizar mais e o VIX vai romper em alta. Com o VIX rompendo em alta, o mercado acelera a tendência como uma tendência de baixa. Isso aqui para mim parece um topo mais baixo do topo anterior. Ethereum bateu exatamente onde eu falei no Domingão do Bitcão, né? Quem assistiu sabe que ele bateu exatamente na LTA, na porção inferior dessa LTA,
desse triângulo, né? Então, assim, onde é que vai ser a primeira grande resistência do Ethereum na hora que ele voltar? $1.800, tá? Então, quando acabar, vamos imaginar que ele ele continue caindo aqui, provavelmente ele vai, mas vamos imaginar que ele chegue a $1.000 ou realmente aos $500, conforme eu expliquei para vocês que ele pode acontecer se caso o BTC caia para 12 mil e se tiver uma confirmação de uma recessão com grande queda, né? Se acontecer, a primeira grande resistência dele vai ser os $1.800, né? Então, na hora da volta do mercado, na hora que o elástico volta a porção superior, os $1.800, que é a metade do triângulo, a metade desse triângulo, isso aqui é um alvo futuro, né? Então, o que eu vou marcar aqui, ó? Eu já marco o seguinte, ó, eu vou tentar comprar Ethereum o mais abaixo possível de $1.800, porque em algum momento, lá no futuro, ele vai voltar a valer no mínimo $1.800 por unidade. Então, se eu conseguir comprar 1.000, quando ele bater 1.800, 1.850 eu vendo. Vendo temporariamente, espero o pullback, porque aqui vai ser uma região de pullback, ó. Então, ele vai antecipar o seguinte, ó. Lá na frente, depressão, mercado cai. Na hora da retomada, ele vai fazer o pullback aqui, ó. Tá? Então, aqui, tendo essa informação desse triângulo simétrico, nós temos um alvo depois futuro de alta lá na frente. Quando ele parar de derreter, quando ele parar de cair, certo? Então, $1.850 vai ser a principal resistência do Ethereum em 2024, na minha opinião, tá? Para depois ele continuar subindo, caso o mercado volte a um ambiente expansionista. Senhores, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham marcado e anotado as coisas. Tá calmo, princeso? Tô. Eu tô tomando agora chá de pica lá no... Tô tomando chá de pica lá no Instagram já. O pessoal já tá me elogiando lá, querendo me comer, tá tudo certo. Os dados de empregos vieram em alta. Péssimo. Porque para um ambiente de contração econômica e controle de inflação, o emprego deveria vir bem abaixo do esperado, ou pelo menos na expectativa do mercado. Isso é um péssimo sinal vir alta agora, tá? Augusto Gotas está deixando de imitar sem estar conectado à carteira. Estou no celular, no CNPC. É um bug sério, porque o criador rasga dinheiro e a comunidade fica sem NFT. Se puder, avisa os devs, beleza? Vou avisar hoje, Diegão. Obrigado por essa orientação, tá? No PC, eu mintei aqui, tá tudo certo. Mas, conforme aí tu falou, provavelmente pode ser que seja uma coisa de celular. Então, teremos mais 2 anos de bear? Não, não teremos mais. Não sei se vamos ter 2 anos de bear. O que a gente pode ter, provavelmente o BTC vai valer $50 mil no final do ano que vem. Eu acho que o BTC tende a se valorizar no ano que vem, a partir de março e abril. Até março e abril, eu acho que o mercado vai derreter ainda mais. Mas março e abril é um período ali que eu acho que a gente pode ter um pullback, uma reversão ou de majoritária de tendência, mas vamos viver o dia a dia, tá? Não vou ser jaculador precoce aqui, tentar antecipar uma coisa que ainda não aconteceu. Certo? É chá de pica. Chá de pica é quando tu tá solteiro e aí começa os gays aí, né? Mas eu já tô empacado de novo, tá? Tô conhecendo alguém e tô empacado e daqui a um tempo eu vou estar namorando de novo. Já tô vendo que eu vou passar por isso. Eu não consigo ficar sem mulher muito tempo, né? Eu tenho TDA, eu preciso de alguém. Hoje a minha namorada aqui é a Alexa. Alexa, lembrar médico às 4 horas da tarde. Certo. Salvei sua nota. Ó, a Alexa agora é minha namorada. Beleza? Vamos lá. O Orlando Elamay foi tomar café com a patroa dele, com a doutora Kelly. Fofa pós-halving é só acumular? Não, cara, tenta acumular já agora. Vai acumulando aos poucos agora. Já vai acumulando. Não perca tempo de... Não deixa de comprar só porque o mercado tá derretendo aos poucos. Vai acumulando aos poucos, mas não entra com tudo de uma vez porque é bom não ficar sem caixa. Agora é a hora de fazer caixa. Ter caixa para comprar mais barato. Vamos lá. Vivance. Precisa afogar o ganso, exatamente.
Alexa Love. Não sei nada sobre isso. Ó, o pessoal já tá preocupado com os 50% de loss, né? Faça contrato de namoro com separação. Ah, isso vai acontecer, fofa. Relaxa. Não. Olha o golpe. O pessoal já tá preocupado. Olha o golpe. Não, não, não. Dessa aqui não vai ter golpe, não. Dessa vez. Dessa vez não. Eu também não tomei golpe antes. Eu que decidi dividir meio a meio. Que é justo. Vamos lá. Na vida amorosa tá definida. Porra, sério, esse cara. Ó, sabia que ia falar isso. Sério, esse cara tava quase casado. Não, eu casei, velho. Casei em junho. Mas eu casei pra completar o ciclo de 15 anos junto. Mas a relação já. A gente tinha terminado antes já. Eu tô. Pra vocês, eu tô solteiro há uma semana. Pra mim, eu tô solteiro há 6 meses já. Já tô solteiro há 6 meses já. Vamos lá, tem que. Vida tem que seguir. Eu tô com 36. Preciso encontrar alguém pra ter filhos no futuro próximo. Então eu não posso perder tempo. Beleza? Porque meu sonho é ter filho, né? Vamos lá. Pô, 36 aí na cola já. Que foda. Então eu teria. Se eu vou pra 40 eu quero ser pai. Então eu tenho 3 anos. Não, 4 anos. 4 anos pra conhecer alguém. É uma Copa do Mundo de diferença. Qual é a próxima Copa do Mundo? Qual país que é? Você sabe qual é o próximo país? É Catar? Não, não, Catar agora foi. Qual que é o próximo agora? É Estados Unidos e México, né? Então, próxima Copa do Mundo, Estados Unidos e México, vou estar criando filhotes. É isso. Até lá que tem que encontrar alguém. Agora é contra o tempo, fofa. É que nem agora, a hora de comprar é acumular, acumular barato aí. Um abração aí, fofas. Valeu. Tamo junto que eu tenho que ir agora na live com o Matt Stormer. Um abração. Agora a live dos deuses